Imagina só uma situação. Existe uma lei que parece super clara, preto no branco. Mas quando essa lei é aplicada a um caso da vida real, o resultado é uma divisão profunda entre os juízes de uma das mais altas cortes do país. Foi exatamente isso que aconteceu no Superior Tribunal de Justiça do Brasil. Um caso que colocou a letra fria da lei contra as complexidades da vida. Para a gente entender essa confusão toda, vamos seguir por aqui e desvendar passo a passo como esse debate judicial aconteceu e o que ele revela sobre a própria ideia de justiça. Ok, antes de mais nada, a gente precisa entender o básico, né? Quais são os factos, o que a lei diz, o ponto de partida de tudo isso. Olha, essa história não é de hoje. Começou lá em 2013, com um relacionamento entre um rapaz de 20 anos e uma menina de 12. Desse relacionamento nasceu uma filha. A primeira decisão da justiça foi duríssima, mais de 11 anos de prisão para ele. Mas aí veio a reviravolta. No recurso, ele foi absolvido. E foi essa absolvição que agora em 2024 chegou para ser decidida de vez pelo STJ. A lei aqui, gente, é para ser um muro de proteção. A súmula 593 do STJ diz o seguinte: menor de 14 anos é vulnerável. Ponto final. Não importa se consentiu, se já tinha experiência, se era namoro, nada disso importa. A vulnerabilidade é absoluta. É uma linha que, em tese, não pode ser cruzada. E com base nessa regra, que parece não ter brecha nenhuma, a primeira decisão foi dura, refletindo a seriedade com que o caso foi tratado inicialmente. E aí é que a coisa começa a ficar complicada. Espera aí, se a lei é absoluta, se não tem exceção, como é que o réu foi absolvido depois? Essa é a grande questão que levou a esse embate gigantesco no tribunal. Então vamos ver o que a maioria pensou, a turma que votou pela absolvição, liderada pelo ministro Reinaldo Soares da Fonseca. Eles usaram uma tese jurídica bem rara, chamada erro de proibição invencível. O que é isso, basicamente? É quando a pessoa, por causa das suas condições de vida, pouca instrução, o lugar onde vive, não tinha como saber que o que ela estava fazendo era crime. Acharam que ele agiu de boa fé, que, para ele, aquele relacionamento era lícito. E tem uma frase do ministro que resume tudo. A vida é maior que o direito. Ou seja, a ideia é que às vezes seguir a lei ao pé da letra pode causar uma injustiça ainda maior. Então, os argumentos deles foram basicamente estes. Primeiro, que este não é um caso comum, é um hard case, super excepcional. Segundo, aplicar a lei de forma literal aqui seria desumano. E terceiro, o ponto principal. A prioridade máxima agora tem que ser a filha do casal. Prender o pai, que sustenta a família, ia ser um desastre para essa menina, uma segunda violência, uma vitimização secundária. Por isso, eles defenderam que a regra deveria ser deixada de lado para se alcançar um resultado mais justo. Mas claro, nem todo mundo concordou, e a oposição veio com força, principalmente na voz da ministra Daniela Teixeira. Para ela e para o grupo que votou contra a absolvição, não tinha meio termo. Ela disse: é essencial que a gente use o nome certo. O que aconteceu aqui foi estupro de vulnerável. Sem rodeios. O raciocínio deles era: essa história de erro de proibição não cola. A súmula 593 foi criada justamente para esses casos, para dar proteção total. O Estado tem que proteger quem é vulnerável, mesmo que a pessoa diga que quer. E o foco não pode mudar. A vítima original foi a menina de 12 anos. Começar a abrir a exceção na lei é um caminho perigoso. E aqui vem um ponto crucial do argumento deles. Eles disseram que o próprio réu deu sinais de que sabia que estava fazendo algo errado. Porque ele tirou a menina da escola? Porque tentou manter tudo às escondidas? Isso, para a minoria, derrubava toda a tese de que ele não sabia que era ilegal. Então, o que a gente começa a perceber é que isso aqui é muito mais do que um caso isolado. É um verdadeiro choque entre duas maneiras de enxergar o que é justiça. A primeira grande pergunta é: quem estamos tentando proteger aqui? A maioria olhou para a família que se formou depois, para a filha, e quis evitar um novo trauma. Já a minoria manteve o foco na vítima original, a menina de 12 anos, e na proteção que a lei promete a ela. E a segunda pergunta: como é que se usa a lei? Como uma régua dura que não entorta nunca, ou como uma ferramenta que pode ser ajustada? A maioria defendeu a flexibilidade, que em casos extremos a regra pode ser afastada para fazer justiça. A minoria disse: não, essa lei é uma linha vermelha. Se a gente apagar, vira bagunça. E olha que até sobre o próprio trabalho deles, eles discordaram. A maioria disse: olha, nós somos um tribunal superior, não podemos rever os fatos que o tribunal lá de baixo já decidiu. Já a minoria rebateu: não, nosso papel é corrigir um erro de interpretação da lei, mesmo que os factos sejam os mesmos. E no final das contas, como é que essa briga de gigantes terminou?
Foi no detalhe. Apertadíssimo. O placar mostra bem o tamanho da divisão. Pois é, por 3 votos a 2, a absolvição foi mantida. O homem continua livre. Venceu a tese de que, nesse caso específico, as circunstâncias da vida real pesaram mais do que a regra escrita na lei. E esse caso deixa no ar uma pergunta muito, mas muito difícil. Onde é que se traça a linha entre aplicar uma lei feita para proteger os mais frágeis e fazer o que parece ser justo numa história humana cheia de complexidades? Esse julgamento mostrou que, às vezes, nem os maiores especialistas em direito têm uma resposta fácil para isso.